Na nossa região, do 7º Batalhão de Bombeiros Militar, ela atende diversos municípios ao redor de Arapiraca, desde Craíbas, próximo a Jaramatalha, e aí para o lado de São Miguel dos Campos, para o lado da parte mais ao sul, São Sebastião, até a cidade de Traipu, Campo Grande, por aí vai. Então essas ocorrências de fogo em vegetação, elas nesse período, principalmente nesse período onde o ambiente ele está realmente perceptível por todos, muito mais quente do que o normal do ano, ele tem gerado diversos incêndios em vegetações na nossa região, que acontece. Diariamente a gente tem atendido em torno de 2, 3, tem dias que até mais ocorrências desse tipo relacionadas a fogo em vegetação. E as causas elas são diversas, tanto a questão climática, então tem lá um espelho, um vidro que reflete a luz com maior intensidade em uma determinada vegetação que está mais seca, e aí ela inicia um foco de incêndio ali, e aí não teria como evitar, não tem uma prevenção, a não ser a questão do lançamento desse material nesses locais. Mas o comum são moradores que têm seus terrenos e aí juntam aquela quantidade de mato ali para realizar um foguinho ali, tentar eliminar aquela sujeira no ambiente dele ali, e por vezes ele perde o controle desse incêndio e a gente é acionado para ir lá e tentar minimizar esses danos. Os fogos em vegetação também, a depender da proporção, fogo em mato, fogo em monturo, normalmente alguns fogos se classificam não como fogo em vegetação ou incêndio florestal, que é de muito maior proporção, que nós não temos aqui no nosso estado. Questão geográfica, ela é muito boa relacionada a isso. A gente utiliza normalmente abafadores, que são abafadores, são cabos de madeira como se fosse de enxada, que no final dele possui uma lâmina de borracha, que ele extingue o fogo por abafamento. Então, a pressão de ar, de deslocamento de ar, é tão rápida na hora do fogo que ele se extingue. É como um sopro em uma vela, no caso em um aniversário. Outro tipo de equipamento que a gente utiliza é um soprador motomecanizado. É um motorzinho que sopra ar em alta velocidade e ele extingue o fogo por diminuir a quantidade de combustível em relação a de oxigênio, devido ao deslocamento abrupto de ar, e o fogo se extingue. Outros equipamentos que nós utilizamos são bombas costais próprias de incêndio, que aí manualmente é uma bolsa ou uma bomba ou um reservatório costal parecido com aqueles de pulverização de veneno. No entanto, a mangueira e o esguicho deles são projetados para o combate a incêndio. Então esses 3 equipamentos são os que mais são utilizados. Então outros seriam a formação de acero. O que é a formação de acero? Se é um fogo em vegetação que está descontrolado e aquela vegetação dificulta a aproximação pelo acesso àquele local, só permitir o uso daqueles equipamentos, há necessidade de estabelecer uma área ao redor daquele fogo que ele está se expandindo, e aí solicita uma máquina, o bombeiro tem esse contato com pessoas que ajudam nesse sentido, e aí ele passa um acero, chama de acero, é a retirada da vegetação em uma determinada largura. Quando o fogo chegar nela, ele para de se deslocar mais. Então é dessa forma que normalmente a gente extingue os fogos de vegetação. As orientações mais básicas, mais simples e a que geram o maior número de estatísticas de ocorrência, elas estão relacionadas realmente ao fator humano, ou por fazer ou por deixar de fazer. O que é o por fazer? É realmente tocar fogo e não ter o controle daquilo que ele está tentando tirar de material através do uso do fogo dentro daquele terreno. Então é não provocar um acero suficiente, talvez diminuir o tamanho dos focos de incêndio que ele está gerando ali, ao invés de fazer um monturo muito maior, dividir ele, compartimentá-lo para retirar. Existe uma legislação ambiental também que fiscaliza nesse sentido das queimadas, né? A questão de deixar de fazer é quando você, por exemplo, tem árvores de grande porte próximo à passagem de fiações elétricas, instalações, e quando gera um curto, algum problema naquele local, que uma galha daquela entra em curto, normalmente ela pega fogo e se desprende, e aí quando ela cai em chamas na vegetação, ela inicia também o fogo. Então a poda das árvores ela é muito importante próximo a fiações e instalações elétricas. A gente vê na cidade que a Prefeitura Municipal, o próprio bombeiro e a própria Equatorial, ela faz essa poda justamente porque sabe do risco.
aquelas árvores ali não é só a falta de energia elétrica, ela pode gerar um acidente ali com uma pessoa. Então, se há um curto-circuito ali naquele local e um equipamento, um material daquele cai, e uma pessoa está passando próximo, ela pode se machucar, pode vir até a ter um problema mais sério nesse sentido. Então, os cuidados da população elas devem estar muito relacionados a isso, essa questão do manuseio correto daquilo que ela quer queimar e a poda daquelas árvores que estão entrando em contato com instalações elétricas que passam pela propriedade, pelo local, né, do indivíduo. Normalmente esses incêndios eles estão em locais de difícil acesso, não é um local em que a viatura se desloca com facilidade lá dentro, então normalmente eles vão a pé até o local com os materiais manuais para debelar esses fogos, e aí esses incêndios, e aí esses equipamentos mais sofisticados, o bombeiro de Alagoas atualmente ele anda pesquisando e tentando adquirir equipamentos mais sofisticados para atender melhor esse tipo de ocorrência, uma vez que essas demandas elas têm aumentado ao longo dos anos devido ao aumento da temperatura natural do ambiente, né? Então o 7º Batalhão hoje ele conta com quatro viaturas de incêndio ativas com o pessoal ordinário, diário. Então nós temos 2 de incêndio de grande porte aqui em Arapiraca, um autobomba salvamento em São Sebastião, outro autobomba salvamento em São Miguel dos Campos. Pretendemos, a depender dos acordos e a possibilidade do bombeiro adquirir viaturas, materiais e disponibilizar pessoas para abrir em outros pontos estratégicos para melhorar o atendimento, a resposta do bombeiro do estado a esse tipo de incêndio. Então a pretensão nossa atualmente é expandir para o lado da cidade de Craíbas, por exemplo, com certeza, e Giraldo Ponciano na parte aqui mais sul da nossa região. O que demora, às vezes, a população muitas vezes imagina que o bombeiro demora demais para chegar no local. Na verdade, muitas vezes, o pedido do bombeiro é que demora demais. Uma pessoa que consiga explicar o local, para onde ir o bombeiro, qual é o tipo de ocorrência, porque muitas vezes, tá vendo só uma fumaça lá, é por ali, mas não sabe identificar, não tem alguém ao redor aí que possa dizer pelo menos qual é a rua, qual é o ponto de referência para que o bombeiro possa atender. Muitas vezes acontece uma demorazinha nesse momento da necessidade da informação, porque não tem como a viatura sair, ela tem que entrar à direita ou à esquerda e ela precisa exatamente saber para onde tem que ir naquele momento. Senão ela vai percorrer um caminho muito maior para chegar até o local e atender rapidamente. A partir do momento em que a ocorrência chega, que a informação da central de comunicações nossa sabe o local, uma sirene é acionada dentro do quartel e no máximo em 1 minuto e meio todo mundo está saindo do veículo, se deslocando.